Oi, pessoal, tudo bem? Para quem está retornando aqui na playlist de transição de carreira, eu trouxe mais um ponto porque hoje vieram me perguntar especificamente sobre ferramentas, se eu já tinha conhecimento em ferramentas dentro da área de dados e se isso me facilitou na hora de fazer uma transição de carreira. Especificamente não, eu conhecia bem pouco o Excel, fazia operações bem básicas, então não posso dizer que isso me favoreceu de alguma forma ou que isso já foi um step que eu passei rapidamente. E aí vou trazer um pouquinho aqui do material que eu preparei para hoje, que é uma continuação do que eu vinha falando nos últimos dias, nos últimos vídeos, né. Bom, acho que o primeiro momento é um recap do que a gente falou no vídeo passado. Se você não assistiu ainda, eu recomendo você retornar lá, que foi eu trouxe um pouquinho sobre olhar para o cenário em que você está inserido versus a demanda, a identificação que você tem com essas novas carreiras, com essas novas, oportunidades, como você se identifica com ela versus o que tem aí, né. Um outro ponto para ficar bem atento é entender um pouco a rotina e os desafios dessa carreira ou dessa função, e ver se você se identifica, se faz sentido para você. Aí hoje eu quero trazer um pouquinho, pegando carona nessa pergunta que veio, trazer um pouquinho sobre a bagagem que você traz, o que que você vai precisar entender e um ferramental, né, porque o que você vai precisar aprender nem sempre são ferramentas, né. Às vezes você precisa aprender algo mais complexo do que isso. Então acho que o primeiro ponto é a gente olhar para a bagagem. Então, quais pontos que você tem hoje que podem te ajudar? E aí eu estou falando de habilidades, né, eu acho que tem bastante discussões hoje sobre que num futuro próximo a gente vai estar contratando habilidades e não mais uma profissão, efetivamente. Eu acho que algumas empresas, algumas startups, alguns modelos de negócio já contratam habilidades e não contratam exatamente um diploma, uma graduação, e é uma tendência forte, então isso é legal, você fazer uma revisão das suas habilidades, daquilo que você considera que você tem a seu favor, porque isso pode colaborar nessa transição, né. E aí, o que que você traz no seu repertório que pode ser um novo ponto de vista dentro dessa área? Por exemplo, eu vim da área de jornalismo. Tem algumas interseções entre a área de dados e o jornalismo, né. Por exemplo, tanto na área de dados como no jornalismo, eu preciso fazer muitas perguntas. O que, por quê, muitas vezes quando e onde são perguntas comuns em profissões, tanto quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai participar de uma coletiva e você precisa tirar aquelas informações para escrever o seu texto, quando você está perguntando aquelas informações para o dado, né? Você está ali manipulando uma base de dados, está entendendo, e você vai fazendo essas perguntas para você tentar chegar à sua resposta. Então, essa é uma interseção. Acho que outra interseção que é bem comum às outras profissões, é uma você precisa correr atrás de fontes de dados, né. Nem sempre os dados que você vai tratar, que você vai investigar, estão nas suas mãos, às vezes estão com terceiros e você precisa, garantir que esse terceiro te entregue isso. Muitas vezes você tem parte de uma informação, mas você não tem o restante. Isso também se aproxima com uma rotina de um repórter, por exemplo, que muitas vezes precisa buscar aquela informação com numa fonte de dados mesmo, ou com uma pessoa, ou com uma assessoria, você precisa checar aquilo, você às vezes precisa de terceiros, na maioria das vezes você precisa de terceiros. Então, são interseções entre uma função e outra que você pode trazer no seu repertório, que pode
agregar naquele ponto de vista. Mas podem ter outras coisas no seu repertório que não necessariamente que são uma interseção ou que esteja ali naquilo que você já faz, que pode trazer como para agregar nessa nova função, né? Outro dia eu conversei com uma colega jornalista que mudou, foi para a área de desenvolvimento, área de desenvolvimento de sistemas, e ela foi para uma área que também é bastante diferente no dia a dia, mas muito da experiência dela como repórter colabora na hora de agir dentro de um projeto, de fazer as perguntas para os integrantes do projeto. Essa bagagem dela é adicional, mesmo que ela hoje esteja estagiando ou fazendo algo que ali ela ainda está aprendendo ferramentas, aprendendo coisas dentro daquilo que é novo, mas ela já traz essa bagagem toda e colabora com o projeto como um todo. Então, isso também é importante. E aí, mirando num outro ponto, o que você precisa aprender, né? Muitas vezes você precisa aprender novas habilidades, muitas vezes você precisa aprender novas ferramentas. Então, minha sugestão é traçar um planejamento de prioridades. Você fazer mesmo uma planilhinha no Excel, um acompanhamento dessas habilidades de ferramentas, de leituras e tentar entender tudo aquilo. E aí, tudo que você precisa ganhar de conhecimento, né? E aí, num segundo momento, começar a mensurar isso. Bom, vou medir, vai dando notas para a sua evolução do quanto você aprendeu determinada habilidade ou determinada ferramenta, peça feedbacks, né, para as pessoas, dicas, e testar seus conhecimentos, né? Tem muitos testes gratuitos, o próprio LinkedIn, o próprio Google tem várias provas, né, do Google Analytics, do Google AdWords, tem muita coisa que você pode testar e ir estudando por conta própria. Então, mensurar isso é importante para você ver a sua evolução e você se engajar com esse conhecimento, em aprender mais por conta própria, né? E aí, num segundo momento, a gente vai falar de trilhas de conhecimento, que eu já venho falando, mas isso vai ficar numa outra partezinha ali das playlists, eu vou colocar como trilhas de conhecimento. Então, era um pouquinho do que eu queria trazer hoje, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.